Celestial Pai, eterno Deus, diante de Ti estamos mais uma vez agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que Tu tem concedido a nós. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, por esta noite que tem chegado, pelos irmãos que Tu tem colocado em nosso caminho, para juntos seguirmos nesta caminhada, apoiando um ao outro, por tudo, pela vida que Tu nos deste, pela saúde, por esse lugar onde podemos congregar em Teu nome com toda a liberdade possível, por termos a oportunidade de levar adiante a Tua palavra e evangelizar outras pessoas. Nós não nos sentimos em nenhum momento, ó Deus, digno de tal obra, de tal coisa. Cremos unicamente na Tua graça, no Teu favor imerecido. E pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ajude uma vez mais, quando temos vindo até este lugar para falar da Tua palavra, para ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie nesta hora. Perdoe as nossas faltas, retire de nós toda dúvida, toda incredulidade, e que possamos, enquanto estivermos aqui na terra, sermos fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Nós te rendemos graças por tudo que o Senhor tem nos concedido. E aqueles aonde está indo o som desta voz, aqueles que ouvirão futuramente a gravação deste culto, Pai, que o Senhor faça uma obra na vida de cada uma dessas pessoas. Abençoe os lares dos nossos amigos, dos nossos irmãos, seus trabalhos, tudo que eles forem fazer e realizar, que eles possam sentir a presença do Deus Todo-Poderoso guiando e cuidando de suas vidas, e que isto faça de nós cada vez mais responsáveis pela obra que Tu tem colocado em nossas mãos a realizar. Quer seja cuidando dos filhos, quer seja cuidando de esposa ou de esposo, ou do trabalho que nos é confiado, seja o que for, que possamos testemunhar da Tua verdade como filhos e filhas do Senhor. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite a vocês, Deus abençoe. Vocês ficaram de pé, então vamos ler as Escrituras, já que estão de pé. Eu estou lendo recentemente no livro de São Mateus, no capítulo 13. Durante alguns cultos estamos lendo esta Escritura, tentando incrementar isto, vamos dizer assim, deixar isto bem firme na mente dos nossos ouvintes a respeito da parábola do semeador. Em São Mateus, capítulo 13, nós vamos ler apenas alguns versículos. Está lendo o versículo 10, onde está escrito assim: E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que eles falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Que o Senhor nos ajude na compreensão de Sua palavra. Amém. Ouvi, pois, a parábola do semeador. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos, depois que ele tinha falado sobre esta parábola. A multidão era grande que foi ouvir o Senhor Jesus naquele dia, naquele entardecer. Era muita gente que se aproximou dele. Não teve espaço. E ele foi para um barco e começou a falar sobre esta parábola. O semeador saiu a semear. Nós, no culto passado, no culto de domingo passado, nós falamos sobre aquelas pessoas que são arrebatadas
por causa com a opinião popular, arrebatados, se sentem em êxtase com a opinião dos outros. Quando eles conseguem formar uma opinião diante das pessoas, e as pessoas começam a lhe seguir, a acreditar em tal pessoa, eles se sentem extasiados e até pensam que Deus está com eles, porque uma grande multidão está o seguindo. Por outro lado, quando certas pessoas são coagidos para defender a verdade, para batalhar pela verdade, ou seja, como for, elas não conseguem se manter firmes diante da verdade, porque a opinião da maioria é contra a verdade. E elas preferem seguir a opinião da maioria. Nós falamos um pouquinho sobre a vida de Pilatos no culto passado, onde a opinião popular deixou ele arrebatado, em êxtase, a ponto dele não conseguir fazer o que ele sabia que era certo: soltar Jesus e dizer: este homem é inocente. Olha o que diz as Escrituras. Ele disse com suas próprias palavras, ele disse: eu não vejo nele mal algum, não vejo neste homem nenhum erro. Mas a opinião do povo, a maioria gritava: crucifica-o, ele é digno de morte. Pilatos disse: vocês querem que eu crucifique o vosso rei? Eles disseram: nós não temos rei a não ser César. Se tu não o prenderes, não o açoitares, não és amigo de Roma, não és amigo do imperador. E Pilatos queria ficar de bem com a opinião popular. Bom, o que tem isto a ver com as parábolas de Jesus? O que tem isto a ver? Na parábola, Jesus disse que as pessoas tinham entendimento duro. O entendimento deles estava endurecidos, a ponto de não conseguirem amolecer ou ouvir de bom grado a respeito da verdade, porque é na mente onde a semente, que é a palavra de Deus, é semeada. E muitas dessas mentes, muitas dessas pessoas que ouvem o Evangelho, são comparados ao terreno onde a semente foi lançada e caiu na beira da estrada. Outro é comparado com aquele terreno onde a palavra é semeada e cai entre os espinheiros ou em pedregais, e assim sucessivamente. Então, naquele tempo, aqueles que ouviam as palavras de Jesus, quando o semeador estava semeando a palavra de Deus, eles preferiram ouvir outras coisas, entender sobre outras coisas, menos procurar fazer aquilo que Jesus estava dizendo que deveria ser feito. No sermão A Presença de Deus Não Reconhecida, parágrafo 108, o profeta de Deus disse: a mesma coisa é hoje. A mesma coisa é hoje. As pessoas tomam o verdadeiro Evangelho, onde o Espírito Santo está vindo e o poder e a glória de Deus libertando pecadores do pecado. O que é libertar pecador do pecado? Às vezes a pessoa pensa que libertar pecador do pecado é fazer com que as pessoas deixem de fumar, deixem de beber, deixem de roubar e todas estas coisas. Não se trata disso. Não se trata disso. Muitos deixaram de roubar, muitos deixaram de matar, de prostituir, de enganar, de mentir, de fumar, seja o que for. No entanto, não são salvos. Não são salvos. Quantas pessoas você conhece que vivia na sarjeta, bêbado? Quantas pessoas você conhece que vivia só dando fumaça pelo nariz como chaminé de limusina? E no entanto eles pararam com isso, mas não se tornaram cristãos. Não servem a Deus, apenas pararam, não suportam nem o cheiro da bebida, do cigarro, da droga, não sei o que for. Se libertaram disso. Não significa que são filhos de Deus. Qualquer pessoa com vergonha na cara se liberta de qualquer um desses vícios. Eu conheço muitos de pessoas boas, mas idólatras, adoradores de ídolos, que se prostram diante de ídolos. Veja. No entanto, estão livres se livram talvez o médico diz: olha, é melhor você parar, porque senão você vai morrer. Teu pulmão já não vai prestar mais para nada. E a pessoa vai parando certas coisas. Vê?
Isso não quer dizer que são cristãos. Um cristão, ele é nascido de novo e ele procura viver para Deus. Quando estamos falando libertar do pecado, pecado quer dizer incredulidade. O que nós encontramos é muitas pessoas que dizem que são crentes, mas são incrédulos para com a palavra de Deus, porque só conseguem crer em parte da Escritura. Nesta parte crê, mas nessa não crê. Essa cumpre, mas essa não. Por que não cumprir essa aqui? Porque a minha igreja disse que não tem problema. Meu pastor disse que não tem importância, Deus só quer o coração. Aqui foi para outro tempo. Essa parte aqui a gente até cumpre, mas essa aqui, não, isso foi lá para o tempo da lei. E assim sucessivamente. Isso não é crente. São incrédulos. No entanto, eles são possuídos por um espírito religioso, e esse espírito religioso faz com que eles sejam igrejeiros, evangelizadores, participantes de tudo, do trabalho, vai para o monte, ora, faz de tudo, mas não são crentes, apenas tem o nome de crente. Ser cristão é ser como Cristo, e Cristo, o Filho de Deus, era obediente em tudo à vontade do Pai. O que nós encontramos são igrejas cheias de pessoas que são obedientes à vontade do pastor, aos ditames da igreja, à ordem, a ata da igreja, as proibições da igreja. Eles são crentes porque têm medo de ir para o inferno, e isso não é ser crente. A pessoa se torna um crente, um cristão, porque ama a Deus acima de todas as coisas, não por medo de morrer. Você vai morrer de qualquer jeito. Veja, o cristão, ele é cristão porque ele ama a Deus, ele sente o amor de Deus é derramado em seu coração, e é manifesto nesta pessoa um tremendo amor pela palavra, um tremendo amor pelo reino dos céus. Então não importa o que aconteça, se ele está bem ou está mal, ele continua crente. O que nós encontramos são muitos crentes incrédulos que só louvam a Deus, só glorificam a Deus quando a despensa está cheia, ou quando está com saúde, mas na primeira oportunidade que tem, na primeira fase ruim de sua vida, ele já começa a blasfemar, a reclamar e a procurar outras coisas fora da vontade de Deus, porque está olhando mais para a sua necessidade. Quando eu estou lendo aqui um profeta de Deus falando sobre essa descida do Espírito Santo para libertar o homem do pecado, isso significa libertar da incredulidade, porque esse é o principal pecado, incredulidade na palavra de Deus. As pessoas dizem eu creio, você diz você crê, eles dizem eu creio. Na hora de agir eles agem como se não crescem. Na hora de negociar, de tratar, de vestir, de falar, de aconselhar, você percebe que não é atitude de cristão. Significa que essa pessoa ainda é incrédula. Pode estar crendo em 10%, em 90%, mas não 100%. E para o céu só vai quem é crente 100%. Não vai pela metade, não vai faltando uma unha, faltando um cabelo. O corpo de Cristo tem que ir completo, de capa a capa das Escrituras. A mesma coisa é hoje. As pessoas tomam o verdadeiro Evangelho, onde o Espírito Santo está vindo, e o poder e a glória de Deus, libertando pecadores do pecado, e libertando-os, batizando-os no Espírito Santo, e curando os enfermos, e mostrando sinais e prodígios, e as pessoas vão embora e dizem, agora sabe o que a minha igreja crê? A minha igreja diz que isso não existe. A minha igreja diz que isso é bobagem. Veja, você está abrindo mão, você está vendendo o seu direito de primogenitura, como Isaú. Tantos recebem a mesma oportunidade hoje. Que oportunidade? Estou vindo do pensamento anterior do mensageiro de Deus, onde ele fala sobre Pilatos. Muitos que têm a oportunidade hoje, a mesma que Pilatos teve, de ter Jesus em suas mãos, de ter a verdade diante deles, e ele fica dizendo o que é a verdade, o que é a verdade. Você mostra nas Escrituras, você mostra todas as citações do profeta falando sobre um determinado assunto específico, mostrando que aquela foi a doutrina apostólica, e as pessoas ficam ainda questionando, lutando contra isso. Por quê? Chegará o momento que elas lutarão pela última vez. Chegará o momento que Deus falará com essas pessoas pela última vez.
mesmo que a misericórdia de Deus é inesgotável, mesmo que a sua graça, não há limite para a misericórdia ou a graça de Deus, mas a Bíblia diz que para a sua paciência há limite. Bem, a paciência de Deus, ela tem limite, então não queira abusar da paciência de Deus, não queira abusar da paciência de Deus. Tantos recebem a mesma oportunidade hoje de se encontrar em sua presença, como eles receberam então, e ainda assim, por causa da opinião popular, eles rejeitam isto. Por causa da opinião popular. Eu conheço pastores que disseram: eu sei que o que estão pregando é a verdade, mas eu não posso pregar isso na minha igreja, porque senão o povo vai embora, o povo não vai entender, vai embora, os bancos vai ficar vazio. Veja, um homem, um ministro que diz: eu sei que isso é a verdade, mas não vou pregar porque senão o povo vai embora, ele está ministrando o quê? Ele está pastoreando o quê? O que ele está dizendo? Eu estou pastoreando um bando de incrédulos, e se eu pregar a verdade eles não vão crer, então eu vou ficar dando suporte para a incredulidade deles, e dou as costas para a palavra de Deus. Isso é um Pilatos. Isto é o que diz: eu lavo as mãos, não tenho nada a ver, não tenho nada a ver com isso. É o que muitos estão fazendo. Muitos sabem que aquilo que você crê é a verdade, mas eles darão meia volta e não seguirão. Eu não sei o que estão esperando. Acham que por terem servido a Deus durante muitos anos, acham que pelos anos de ministério que têm, pelo quanto de tempo que vive na igreja, eles pensam que serão suficientes diante de Deus, sendo que eles estão tendo a oportunidade de estar com a verdade diante de si e a rejeitam. Eu gostaria, disse o profeta no sermão, a presença de Deus não é conhecida, parágrafo 109. Encontrando-se na presença de Deus, eu gostaria de saber, amigo, esta noite, se nós que somos cristãos em sua presença e estamos enfermos, se não rejeitamos a oportunidade de ser curados simplesmente crendo nele. Ora, as pessoas estão rejeitando a oportunidade de serem curadas simplesmente crendo nele. Me diga, o que você precisa, o que nós precisamos para receber o andar de Deus? Jesus não disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Veja, não foi dito àquele homem que estava com um rapaz doente em sua casa, e ele disse: não sou digno que entres em minha morada, mas diga uma palavra e me será suficiente. Nem precisou Jesus ir na casa daquele homem, ele apenas creu que uma palavra de Jesus era suficiente. E por que hoje o povo foi manipulado a tal ponto que eles necessitam fazer uma promessa, pagar um voto, fazer uma campanha, fazer isso, fazer aquilo para poder ser curado? Você vê alguma campanha na Escritura? Você vê alguém que era doente fazendo campanha para ser curado? Você não encontra isso. Não, mas a doença de fulano, o trabalho que fizeram para outro foi complicado, lá fizeram uma macumba em 7 sexta-feira, então para quebrar ele tem que vir 7 sexta-feira para a igreja. É mesmo? Ou é porque se sabe que quanto mais vir para a igreja vai trazer mais dinheiro? Não tem isso na Bíblia. Uma palavra de Jesus é suficiente. É só você crer. Vê? O problema é que as pessoas não creem. Elas estão necessitando de algo físico, estão precisando de toque, estão precisando de cheiro. Sim, estão precisando de algo palpável, do mesmo jeito os católicos que precisam se prostrar diante de uma imagem, porque se não tiver uma estátua diante deles, eles não conseguem fé para serem libertados, para serem curados, seja o que for. Os crentes estão sendo enganados, como os católicos foram enganados. O verdadeiro evangelho está sendo negado a eles. Estão colocando um entrave entre Deus e a fé simples do povo. Então as pessoas pensam que para ser abençoadas precisam da igreja, precisam do pastor, precisam do missionário. Quem foi que disse? Você tem que crer na palavra de Deus. Para isso você está com a Bíblia em suas mãos. E você conhece a promessa de Deus. Ninguém melhor que você pode fazer mais que isso. Não, senhores. O que está acontecendo? Estamos rejeitando a oportunidade de ser curados simplesmente crendo nele. Nós que afirmamos crer nele, não reconhecemos realmente a sua presença, o que ele prometeu fazer hoje, o que Deus prometeu fazer nos últimos dias.
foi o que ele fez no tempo quando Deus estava manifesto em carne no corpo do seu Filho. Ele disse que as mesmas coisas se repetiriam, que as mesmas coisas aconteceriam. Então teria que ser como foi lá. Se houve mudança na forma da aceitação, a culpa não é da palavra, porque a palavra de Deus não muda, a culpa é dos homens que a mudaram. Agora, se eu ou você seguir uma mudança na palavra, como vamos alcançar o mesmo galardão que os irmãos do passado alcançaram? Não há como. Não há como. Porque aí você estará seguindo uma tradição, uma interpretação da Escritura, e não a pureza do Evangelho apostólico. Você pode até se dar bem, alcançar benefícios, seguindo as tradições das pessoas hoje, mas você jamais alcançará o benefício da vida eterna se estiver seguindo uma interpretação do homem, por mais bonito que seja. Se você não conhece a palavra de Deus, então é melhor pedir sabedoria. Pedir sabedoria a Deus. E Tiago disse: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Você diz: eu não tenho boa leitura, senão ninguém me enganaria. Não se trata disso, porque conhecemos aí grandes teólogos, grandes estudiosos, e estão redondamente enganados com respeito a Deus. Não sabem nem quem é Deus, não sabem nem o que é a palavra de Deus. E estudiosos da Escritura, os grandes pregadores do Evangelho, mas desviados da doutrina apostólica. Para você ver que isso não depende de leitura, não depende de uma cabeça boa, depende de Deus revelar isto no teu coração. É o que está escrito na parábola. Ele disse: se cumpre neles a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por que, Senhor? Eles não veem, não percebem, não compreendem, porque o coração deles está endurecido. O que fez com que esses corações fossem endurecidos? As interpretações dos homens. Por isso ele disse: este povo honra-me com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens, mostrando que o que é do homem não será aceito por Deus de maneira nenhuma. Por isso, meus amados, ao vir a realidade na pessoa de Cristo, aqueles homens do passado que tanto falavam sobre a vida do Messias, a implantação do reino de Deus e tudo mais, eles tinham as sombras de tudo aquilo, como os sacrifícios, os cordeiros que eram sacrificados no templo, tudo representando ao Messias que viria, as festas, oblações, tudo. Quando a realidade daquilo veio, que era o cumprimento de todos os símbolos, ou a substância de todas as sombras do Antigo Testamento, eles rejeitaram aquilo. Eles não puderam ver que aquilo era sobre o que eles aprenderam, sobre o que eles foram ensinados. Eles rejeitaram o antitipo, e apegaram-se a seus tipos cerimoniais, que agora eram inúteis. Foi muito bom, era uma coisa sagrada, o sacrifício do templo, o sacrifício da tarde, o sacrifício do amanhecer. Quando as pessoas se sentiam pecadores, tinham feito algo contra a lei de Deus, e então eles traziam uma ovelha, um novilho, ou uma pomba, dependendo da posse, da capacidade de cada pessoa, trazia aquele animalzinho para o templo e era sacrificado a Deus. E Deus aceitava aquele sacrifício porque era tudo que eles tinham, era um substituto até que o Cordeiro de Deus viesse para tirar o pecado do mundo com seu sacrifício. Quando o Cordeiro de Deus entrou em cena, eles rejeitaram, mas continuaram com o sacrifício, continuaram com os tipos cerimoniais inúteis. O Filho do Homem veio como um semeador, e eles continuaram pedindo um sinal. Já tinha sido dito qual era o sinal. Eles conheciam as Escrituras e a Bíblia que eles usavam, o Antigo Testamento, o livro dos velhos profetas, como no caso do profeta Isaías. Lá estava escrito: o Senhor, ou mesmo Deus, vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eles tinham que saber que era um nome que levava
importante que expressava toda a essência de Deus. E quando o cumprimento de Isaías, capítulo 9, entrou em cena, e o anjo Gabriel disse para Maria que a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ser que de ti há de nascer é o Filho de Deus, ele salvará o mundo dos seus pecados, coloque o nome dele de Jesus. E os sacerdotes daquele tempo, eles conheciam isso, eles ficaram sabendo disso, porque houve a perseguição dos inocentes, a morte dos inocentes, quando Herodes tentou matar aquele que seria rei. Quando Jesus apareceu em cena, levando adiante este nome, Jesus, que mostra que Jeová é salvação, Jeová é o Salvador, e Jesus diz: o Pai está em mim fazendo as obras, e eles podiam ver com seus próprios olhos, ouvir todas as pessoas testificando dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que Jesus realizava, e eles mesmos tinham certeza de que nenhum homem por si mesmo poderia fazer aquilo. Mas por que eles não creram? Por que eles não acreditavam? Lázaro, 4 dias de morto, já estava apodrecendo, foi ressuscitado, voltou a trabalhar, a viver no meio da sociedade. Cegos que tinham de nascença, meninos que tinham nascido cego, já estava adulto e veio a enxergar, teve seus olhos abertos. Eles conheciam isso, mas me diga, fez com que eles crescem que aquele homem era o cumprimento de Isaías, que dizia que Deus enviaria um sinal para eles. Eles rejeitaram, mas continuavam pedindo um sinal. Isto é o que é ser incrédulo, isto é o que é ser perverso, isto é o que é incredulidade na obra de Deus. Rejeitaram o Filho do Homem quando ele veio como semeador, mas continuaram pedindo um sinal. O teor da mensagem, o poder da mensagem do dia que dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que você faria com uma mensagem dessa? Nunca tinha sido pregado isso. Estamos repetindo isso há 2000 anos. Mas naquele tempo, quem ouviu isso pela primeira vez, da boca do profeta João Batista, e logo depois da boca do Senhor Jesus, era a primeira vez que eles ouviam tal mensagem: arrependei-vos, e cada um de vós, porque é chegado o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Sabe qual era a resposta deles para esta mensagem de arrependimento? O que você teria feito? Procuraria se arrepender? Ou faria como eles fizeram? Eles exigiram um milagre. Arrependei-vos, mostra-nos um milagre. Arrependei-vos, faz um milagre. Faz milagre de nós para vermos. Espetáculo. É isto, é o quadro do nosso tempo. O que Jesus não fez para que eles cresçam, hoje os pregadores estão fazendo. Eu estava indo para o trabalho, ouvindo uma determinada rádio, o pregador colocava testemunho e dizia: veja se na nossa igreja não tem milagre, veja se Deus não está realizando aqui, venha para você ter certeza que aqui tem milagre, eu quero ver você não crer. Jesus não agiu assim. Entenda, não se deixe enganar. Jesus não mandou fazer esse tipo de coisa. Não, senhores. Isto é negociar. São negociantes da palavra de Deus. Jesus nunca disse isto. Jesus realizava um milagre e dizia: não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Fique quieto com isto. Mas o homem quer se projetar para dizer que tem poder, para dizer que o poder está em suas mãos, para dizer que é servo de Deus. Os discípulos não faziam esse tipo de coisa. Os discípulos não faziam show público. Não. Fizeram do evangelho um picadeiro de circo, apresentações. Era o que eles pediam no tempo de Jesus e Jesus não fez. Hoje estão fazendo, dizendo que estão obedecendo a Jesus. Como foi? Como é isso? A mensagem que deveriam estar pregando era arrependimento, e dizendo para as pessoas: você vai morrer com este câncer, você vai morrer com essa dor de cabeça, você vai morrer com esta coluna torta,
a menos você creia em Deus, se acerta com Deus. Mas não, as pessoas vêm e são curadas, não mudam de vida, não se arrependem dos seus pecados, continuam vivendo a mesma vida miserável de incredulidade. Que evangelho é este? Por que é tão enfocado na cura? Porque as pessoas estão dispostas a pagar por isto, já que é tão caro o exame médico, já que é tão caro uma cirurgia. Bem, então eu desembolso mesmo. Agora, você acha que a salvação se compra? Não, senhores, a salvação é de graça. E o mesmo que salva de graça também cura de graça. Você não tem que fazer nada, basta crer. Somente creia e todas as coisas serão possíveis. Esse é o evangelho de Jesus, esse é o evangelho apostólico. Mas quando diziam, arrependei-vos, eles respondiam, queremos um sinal. Irmãos, observe aqui a preocupação dos mestres daquele tempo. Enquanto Jesus lhes dizia que eles tinham que se arrepender, que se não crescem nele, estariam perdidos em seus pecados, a preocupação deles era quanto à tradição estabelecida. Observe a mensagem de Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois não estão fazendo a vontade de Deus, estão coando o mosquito, engolindo o camelo, olhando um cisco que está no olho do outro, sendo que tem uma trave nos próprios olhos. Ficam na porta, nem entram, impede os outros que desejam entrar. A estas palavras de Jesus, sabe qual era a preocupação deles? Ao invés de se arrependerem de seus pecados e saber que Deus mandou um ser profético diante deles para dizer que eles não estavam bem, que não estavam cumprindo a vontade de Deus, ao invés de se arrependerem, veja a preocupação dos médicos daquele tempo e observe se não é a mesma preocupação de hoje. Em Mateus 9, versículo 11: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: veja, por que come o mestre com os publicanos e pecadores? Veja só a preocupação deles. Eles não estavam preocupados com o que Jesus estava lhes ensinando, mostrando seus erros. A preocupação deles era: por que Jesus come aí com os publicanos e pecadores? Essa era a preocupação deles. Eles sempre procuravam algo para desviar a atenção, e a preocupação deles estava em coisas banais, em coisas materiais, do dia a dia. No versículo 14 de Mateus 9: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus? Até os discípulos de João estavam mais preocupados com a tradição, que se tornou popular. Tinha que fazer assim, tinha que fazer desta forma. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Olha que coisa, que bonito. Jejum muitas vezes. E os teus discípulos não jejuam. Vê a preocupação? Os discípulos até se preocuparam com a opinião popular, porque a tradição era levada tão à risca. A tradição do isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, aquela coisa toda. Quantos médicos tinham que andar no dia de sábado, até onde poderia andar no templo, que os pesos poderia carregar, e tudo, tradição, não é? Mesmo os discípulos que tinham saído de várias dessas aulas religiosas estavam também preocupados com a opinião popular. Em Mateus capítulo 15, versículo 12, diz: então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes, olha o que os discípulos disseram para Jesus: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Eu sempre lembro do nosso precioso irmão, não é? Que congrega conosco, e às vezes ele me telefona e diz assim: irmão, será que essas palavras duras assim, que se pregam, não vai fazer com que as pessoas rejeitem ou não aceitem? Será que essas palavras duras que o irmão veio fala, será que, em outras palavras, será que não causa escândalo, né?
Será que ele não fica escandalizado? Olha, o homem é duro da forma que fala, olha como ele prega. Bom, às vezes as pessoas têm essa preocupação, os discípulos também tiveram. Jesus, é melhor tu maneirar teu sermão, porque isso não está agradando as pessoas. É melhor falar coisas agradáveis. Não diziam isso para o profeta? Por que estás brigando com as mulheres sobre a vestimenta, sobre o cabelo, sobre pintura, deixando elas tristes? Por que tu não pregas e ensina como elas serem cheias do Espírito Santo? Como ensinar uma pessoa, como pregar para as pessoas ser cheias do Espírito Santo se elas nem sequer se livraram de suas mazelas, de suas feridas, perebas, cascudas? Elas nem conseguem crer ou aceitar, vamos dizer assim, o que a Bíblia exige sobre o comportamento natural, sobre maneira de vestir e tudo. Como essa pessoa quer ser cheia do Espírito Santo? Quer aprender álgebra se não sabe nem o abecedário? Não sabe nem cobrir as letras? Não tem como. Mas é melhor maneirar os cursos, senão a igreja fica vazia. E que importa? Aonde foi dito que Deus está atrás de quantidade? Aonde? Por que será que Jesus disse: estreite a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos que ele encontra? Você acha que Deus perdeu o seu poder a ponto desta grande multidão e tudo para o inferno, somente, vamos dizer assim, meia dúzia ir para o céu? É porque você acha que é porque Deus não pode salvá-los? Não se engane. Não é que Deus não possa salvá-los, porque não há nada neles para ser salvo. Eles são filhos da desobediência. Jesus disse: vós tende por pai o diabo. Então não pode filhos do diabo ir para o céu. Deus só quer o que são deles. E toda a evangelização, toda a pregação do verdadeiro evangelho é para fazer os verdadeiros filhos de Deus saberem quem são. O que Deus está fazendo é dando a você a prova do DNA, para que você saiba que é filho dele e se desperte para a verdade. Os outros não receberão esta prova, porque não tem filiação em Deus. Por isso seus pensamentos são diferentes. Veja, no capítulo 12 de Mateus, versículo 2, diz: e os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. É sempre assim. Mas irmão, você é crente? Vamos falar para o irmão. Irmã, você é crente, está tendo amizade com uma pessoa que não é crente? Mas eu vou ter amizade com quem? Só com crente? Tá bom, vamos comer só com crente, trabalhar só com crente? Eu arrumei um emprego, mas não quis o emprego. Por quê? Porque lá não são católicos, ou são espírita, ou são isto, ou são aquilo. Então arruma só com crente? Que tipo de crente? Crente de qual igreja? Porque vai ser muito difícil você encontrar, conviver com aqueles que são crentes da Escritura, crentes em Jesus Cristo. Você encontrará muitos crentes de igrejas diferentes, de lojas, de grupos diferentes. Amém. Essa é a verdade. E muitas vezes é melhor você ter amizade com descrentes do que com certos crentes. Muitas vezes é melhor você ouvir um tipo de música sertaneja, daquele modelo antigo que fala de pássaro, lua, e mato, e terra e tudo, do que certos hinos que são aberração. Nem deveria ser chamado de canto, de louvor, de hino. Eles chamam gospel, né? Eu não posso acreditar que Deus está recebendo tais louvores que se cantam hoje, por aí fora, por certos conjuntos, por certas igrejas e tudo mais. Aquilo é só para despertar sentimentos carnais. Hinos que falam de amor. De amor. É uma coisa dupla. São hinos bi. Hinos de LED. Corta dos dois lados. Se você quiser que fale que aquilo é sobre Deus, sim. Mas se quiser que é sobre uma namorada, são letras românticas. Oh, eu te amo, e eu sinto falta de tu, e aquela coisa toda, e como te espero. Que hinos é esse? Aqui está falando sobre Jesus? Ou está falando sobre alguém com quem se tem um sentimento? Então eles misturam tudo, você já não sabe mais do que está sendo falado.
Deixaram de cantar os hinos antigos que falam de cruz, que falam de santidade, que falam de arrependimento, que falam de novo nascimento, que falam de vida eterna, que falam de perdão, de salvação. Deixaram de falar isso. Agora é só hino de... Vou deixar isso quieto. Em Mateus capítulo 12, versículo 14, diz: e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Você percebe que esse tipo de gente, eu não estou citando as Escrituras para você pensar na aberração que era aqueles que se diziam de Deus naquele tempo, porque todos eles diziam que estavam servindo a Deus. Quando a Bíblia fala dos fariseus, era o melhor grupo, mais central, vamos dizer assim, na lei, dos profetas, dos salmos. Eram os principais. O apóstolo Paulo saiu desta linhagem, fariseu dos fariseus, era um líder lá dentro. Mas veja o quanto que eles estavam fora, veja qual era a preocupação deles. Enquanto Jesus falava, arrependei-vos, enquanto João pregava, arrependei-vos, eles ficavam procurando essas coisinhas. Olha, eles comem se lavar as mãos, eles não jejuam como nós jejuamos, eles fazem coisas de sábado que nós não fazemos. E no final, formaram conselho entre si para matar Jesus. Eu estou lendo essas Escrituras para que você entenda o que está acontecendo neste tempo, quando mais uma vez Deus tem se manifestado nesta terra, Deus tem trazido a sua mensagem nesta terra, e muitos daqueles que deveriam estar crendo e levando adiante, eles estão formando conselho contra a verdade vigente, a verdade deste tempo, porque eles não passam de fariseus. Eles apresentam muito serviço, eles apresentam maior organização, maior grupo, maior isto, maior aquilo. Tudo. Os melhores argumentos. Mas sempre estarão perseguindo aquilo que é a verdade. O Evangelho de Cristo lhes era como uma pedra de tropeço. Porque eles não estavam precisando de um Salvador, apesar que diziam que estavam esperando. Mas a forma como eles se comportavam dizia que eles não estavam esperando um Salvador. Eles queriam sinais. Eles queriam um sinal. Em Mateus 12, versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Veja, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Todas estas vezes que eles pediram, observe na Escritura se Jesus fez o desejo deles. Não, senhores. Em nenhum momento Jesus fez o que eles pediram. Jesus já era um sinal. Ele não tinha que mostrar nenhum sinal. Para que mostrar sinal para incrédulo? Ele vai continuar descrente, gente. Não adianta. Não adianta você discutir com as pessoas sobre a verdade da Escritura. Um filho de Deus não precisa entrar em discussão, entrar em debate para ser convencido. Você não conversa ninguém para o reino dos céus através de um debate, debatendo sobre a Escritura, debatendo sobre parágrafos da mensagem. Você não converterá ninguém desta forma. O Espírito Santo é quem pode convencer o homem da morte, do pecado e do juízo. Não precisa de briga. Por isso um profeta vindicado disse: Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Portanto, eu não entendo por que entrarmos em discussão, quer seja pessoal, quer seja através das redes sociais. Não vejo por que entrar em discussão com as pessoas. Se eles dizem: eu creio dessa forma, e tenta colocar para você a forma de crer, e você diz: não, isso está errado, e começa aquela peleja, aquela briga, e você descobre que depois de 2, 3 horas de conversa, nada mudou. E isto começa no próximo dia, no próxima noite, no próximo mês. Incrédulos não vão crer nunca. O que estão fazendo é tentando minar você. O que estão fazendo é a mesma coisa que eles fizeram no tempo de Jesus. É procurando te apanhar em palavras para usar contra você. Porque foi isso que eles fizeram com Jesus, e eles não podem fazer diferente hoje, porque é o mesmo Espírito. E eu fico boquiaberto quando eu vejo irmão nesta mensagem caindo nessa mesma situação, fazendo a mesma coisa,
Sendo que naquele tempo Jesus não fez, William Branham não fez e nos aconselhou a não fazer. Porque você não ganhará nada com isso, apenas deixe-o. O que foi dito para os discípulos quando eles saíram a pregar? Ou a parábola não caiu para nós, não serve para nós. Quando fordes em algum lugar e pregares a palavra de Deus e fores rejeitado, e eles rejeitarem a verdade, então bata até o pó dos seus pés naquele lugar. Então por que entrarmos em discussão com alguém, falar sobre esta mensagem, ou mostrar para eles o que o William Branham disse sobre isso e aquilo, e a pessoa não crê e você quer continuar de novo? Hã? Eu tenho uma forma de bater a poeira dos pés. Simplesmente vou e deleto certas pessoas e nunca mais entro em contato. Simples assim, simples assim. Mateus 16, versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus, porque agora os dois se alinharam, não é? E é o que nós estamos vendo mais acontecer. São pessoas que não concordam em doutrina. Uma acredita que no novo nome, e outra acredita nos trovões, e outra acredita nisso, e outra acredita naquilo. São inimigos, sempre estão brigando. De repente, você vê os dois que são inimigos juntos tentando discutir com você. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Eles hoje não pedem para nós um sinal do céu, mas diz: prove para mim tal e tal coisa que eu quero ver. Eu quero que você se saia disso e daquilo. Explique-me este parágrafo que eu quero ver. Eu quero que você tenha resposta para esta e para aquela escritura. Sabe o que você deve fazer? Não lhes responda, não prove nada, porque você não está aqui para lançar suas pérolas aos porcos. E ainda mais, são porcos que receberam toda a legião que estava naquele demoniado. Que salvação tem para estas pessoas? Não são qualquer tipo de porcos comestíveis. São porcos que receberam aquela legião de demônios, espíritos religiosos, que estão aí para combater a verdade desta mensagem. Me diga, essas pessoas necessitam de explicação? Me diga, as pessoas no tempo de Jesus, eles necessitavam de um sinal? Não, nunca. Eles necessitavam do perdão dos seus pecados. Eles não necessitavam de curas para as suas doenças, porque isso não era o mais importante. Eles não necessitavam da ressurreição de seus mortos. Eles não necessitavam de estar enterrando os seus mortos. Jesus disse: deixe isto para lá, tem algo mais importante. Deus lhes oferecia vida eterna e eles pediam um sinal. Isso se repete hoje do mesmo jeito. Eles esperavam que o Messias provasse suas reivindicações por vitórias brilhantes, para estabelecer seu reino, seu império, sobre a ruína dos reinos terrestres. Era isso que eles esperavam do Messias deles. Em resposta a essa expectativa, deu Jesus Cristo a parábola do semeador. O reino de Deus não devia prevalecer pela força das armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. E este princípio novo que seria estabelecido no coração dos homens era através de ouvir a palavra de Deus. Mas eles não conseguiam ouvir, porque não pertence ao reino. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Jesus disse: vocês não entendem o que eu falo, porque vocês não são do meu rebanho. Em Mateus capítulo 3, versículo 37, ele diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então tem uma má semente que está sendo semeada. O que eles queriam? Eles queriam ver no Messias um rei. Cristo veio não como rei, veio como um semeador. Qual é a diferença?
Eles queriam que o Messias se apresentasse como um rei, que dominasse a terra, que acabasse com o Império Romano no seu tempo. Vê? Eles queriam ficar livres dos impostos. Eles queriam ficar livres da opressão das nações vizinhas. E a promessa era que o Messias faria isto, mas não para aquele tempo. E quando Jesus veio, eles queriam ver isto em Jesus. E no entanto, Jesus estava ali como um semeador. E ele então falou para eles o que ele veio fazer. Eles ansiavam por um Messias conquistador, um Messias que tomasse domínio sobre as demais nações que oprimiam Israel. Sabe o que Jesus apresentou? Ele não veio para subverter reinos, ele veio para espalhar a semente. Vê que diferença? Ele veio para espalhar a semente. Disse: a semente é a palavra de Deus. Amém. Então a missão de Jesus era levar adiante a palavra de Deus. Eles diziam: não queremos esta palavra, já estamos estabelecidos em nossas igrejas. E a palavra que Jesus trouxe era uma novidade, era diferente. Diferente de quê? Das tradições que eles tinham. A palavra que Deus tem para esse tempo do fim é diferente das tradições que por quase 2000 anos têm imperado nesta terra. Ele não veio para levar seus seguidores a triunfos terrenos, não, senhores, a grandezas nacionais, mas para uma colheita que será ganha depois de paciente trabalho. Sim, uma colheita que seria colhida depois da semeadura, e teria um tempo de muito trabalho, porque você semeia a semente e vai cuidar dela para depois colher. E não disse o profeta que estamos vivendo no tempo da colheita? Se o semeador saiu a semear, e se isto foi no tempo de Jesus, e durante todo esse período da história, nós tivemos trabalhadores dessa seara, onde Jesus disse: orai ao dono da seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E é claro, se são poucos trabalhadores, há muito trabalho a ser feito. É necessário que no tempo do fim venham os trabalhadores da hora 1/10, para dar uma ajudazinha já no final. E disse o profeta: este é o tempo da colheita. Então nós temos que ter cuidado nesse tempo, porque é o tempo do grão estar amadurecido. É o tempo do grão estar amadurecido. E é nesse tempo, através da ministração da genuína palavra de Deus, que está sendo feita a separação entre o trigo e o joio. Não é eu nem você que separa. Aquele que semeou sabe qual é a sua semente. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe uma vez mais. Amém. Grande Deus e eterno Senhor, no nome amoroso de Jesus Cristo, no final de mais esta reunião, nós jogamos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, pedimos perdão sobre nossos pecados, incredulidades, malfeitos e tudo, Pai. Queremos estar certo com o Senhor, e só Tu pode nos limpar de toda impureza, de toda incredulidade, de toda injustiça. Abençoe essas pessoas que aqui vieram neste culto, ajude os irmãos que estão nos ouvindo à distância, que todos possam ser abençoados pelo Senhor, dados o final de semana de realização na Tua presença, e na próxima vez que nos reunirmos de novo para ouvir a Tua palavra, que o Senhor parta o pão da vida a nós, para que possamos nos alimentar da Tua palavra. Como Tu disseste, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém. Que não seja nós falando, que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Amém. Nós te demos graças por isto, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe. Deus os guarde.